Eu odeio a Cléo Doutor. Jamais trabalharia com ela. Jamais, na vida. Felipe Fontoura, gente, é um péssimo profissional. Nossa, graças a Deus, não tenho mais contato com ele. Corta? Ai, quanto E aí, tempo! Fê? Como é bom trabalhar com você. Ai, saudade! Que beleza! Nossa, sempre quis trabalhar contigo. Senti sua falta. Acho você espetacular. Não, tanta tranqueira que eu encontrei por aí. Exatamente. Você é o melhor. Ah, faz sentido você comprar treta, dizer que não gosta de alguém, jurar amores e depois você muda de lado? É disso que a gente vai falar agora, porque o Felipe Neto assumiu que não vai falar mais de política. A gente já tinha visto também até o Eduardo Costa falando que estava chateado, que escolheu errado quando ele resolveu falar de política. Mas, especificamente, o Felipe Neto deu uma entrevista para o Estadão, Cléo Doutor, onde ele disse isso aí que está na tela. Fiz o meu papel, diz Felipe Neto, sobre deixar de comentar política nas redes sociais. Já voltou com o canal dele, está falando de entretenimento, joguinho, etc., já de volta, diversão. Não vai mais falar de política. Faz sentido, Cléo Doutor? Faz todo o sentido, gente, principalmente em época de internet, de redes sociais, onde fica registrado tudo que você fala. Você pontuou aí Eduardo Costa, que é do meio sertanejo, se disse, a gente já até mostrou no programa anterior, no Tudo de Boa, arrependido de ter não só apoiado o Bolsonaro, mas de ter se envolvido na política. Foi cancelado por conta da opinião dele, de tudo que ele pensava e de assumir um lado. Felipe Neto, por sua vez, está arrependido também, e ele foi defender o governo Lula, levou como diz aqui em Goiás, levou na tarraqueta. Então, a gente tem aí uma entrevista do Felipe Neto, e quem sabe também você já falou que nunca mais dessa água eu bebo, já fez parte de um grupo, e hoje em dia não faz mais, o sentimento é esse. Eu acho que o grande X da questão desse nosso debate hoje é quem produz conteúdo, quem tem uma imagem, seja jogador de futebol, seja cantor, sejamos nós aqui que estamos entretendo, comunicando, vale a pena você comprar um lado? Eu tenho um canal de futebol, todo mundo sabe, cara, na época da eleição ali de 2022, o bicho estava pegando e todo mundo me cobrava uma postura, eu falando de futebol, mas você vai votar em quem? Qual é o teu candidato? Eu ficava assim, cara, pra que eu vou falar pra você se eu não sou um influencer político? Não tô aqui para debater política, tô falando de futebol. Eu só falava de futebol. Agora a gente tá até aqui com Tudo de Boa, espetacular, crescendo absurdamente. Agora estamos sim entrando nesse universo, mas à época eu falava, para que eu vou falar? E aí o dia que eu sou de direita, metade da galera que me segue, que é de esquerda, vai ficar puta comigo. Eu digo que sou de esquerda, metade da galera que me segue, que é de direita, vai ficar puta comigo. Eu vou perder seguidor, aí depois, os dois candidatos de esquerda e de direita, sei lá, daqui a 8 anos eles viram que nem Lula e Alckmin, eles se juntam, aí eles ficam juntos de novo e eu me ferrei lá atrás. Para mim não faz sentido, não fez sentido e não faria. Aquela época eu era um influencer de futebol, eu só falava de futebol, então para mim não fazia sentido. Acho que as pessoas estão começando a sentir isso, o caso do Eduardo Costa, né, que a gente falou. Cara, bicho, o cara canta para todo mundo, ele não canta para direita. O Eduardo Costa canta para qualquer pessoa que gostar de Eduardo Costa. E o Eduardo Costa se envolveu tanto que ele fez até música, né? Falando mal do PT, da corrupção. Fez até uma canção e foi cancelado. E hoje está arrependido. O Felipe Neto que mergulhou aí, falou até na entrevista que fez o papel dele. O papel do Felipe Neto nada mais era do que tirar o Bolsonaro. Isso aí foi bem claro. Ele entrou na política, dava para ver que não era para ser deputado, senador, igual muita gente. Não, ele nunca quis, né? Ele deixou claro que ele odiava o Bolsonaro, nas palavras dele, de ódio mesmo. Ele falava, eu odeio o Bolsonaro e eu tô aí para ajudar para tirar o Bolsonaro. Eu acho que era independente se fosse voltar o Lula ou a Madre Teresa de Calcutá, ele entrou pro jogo para derrubar o bolsonarismo, que é aquilo que ele não apoiava, era bem claro. Só que ele queria, gente... não é possível que a gente não vê que ele queria uma mamata. Essa mamata não rolou. Mesmo porque ele nem precisa, ninguém entendeu. Não precisa, o Felipe Neto, esse é o ponto. O Felipe Neto tem 47 milhões de inscritos. Talvez se ele não tivesse entrado nessa onda, tivesse ficado batendo nos dois, inclusive, porque ele tinha canal para isso, ele tinha tamanho para ficar batendo nos dois. Se ganhasse o Lula, batia no Lula, ganhasse o Bolsonaro, batia no Bolsonaro, que ele ficasse uma figura que faz críticas ao governo, sempre, independente de lado. Talvez fosse melhor para ele. Hoje ele teria mais 50 milhões de seguidores
que são os que votaram no Bolsonaro, que ele perdeu todo mundo. Mas muita gente que votou, que era de direita, que votou no Bolsonaro, consumia o produto do Felipe Neto. Eu acho que ele sentiu isso. Ele sentiu que ele perdeu o que ele mais ama, que é fazer os conteúdos ali do YouTube. Ele é considerado um dos maiores youtubers do Brasil. Tem muito dinheiro já, não precisava disso, não tem paixão pela política. E o arrependimento, ele faz parte. Ainda bem que ele se arrependeu a tempo, voltou a fazer conteúdo que ele não gosta. sei se é a tempo não, Cléo. Eu acho que quem era de direita, ele perdeu de vez. Mas não consigo imaginar ele tendo carinho de volta dos bolsonaristas. Porque ele realmente... Não imagino. Felipe Neto, realmente, ele veio com tudo e ele colocou pautas. Ele defende... Tem um vídeo do Felipe Neto que viralizou na internet que ele fala assim, o governo não vai taxar a Shein. É Shein? Shein? Shein. O governo não vai taxar a Shein, não vai taxar as blusinhas. Você tem que parar de acreditar em fake news. Ele bateu nisso muito. Depois, comprou o papel do governo. O governo taxou. Ele foi lá e postou outro vídeo falando assim, como que eu fico? Com que cara eu fico, Lula? E cobrou do Lula. Eu falei que você não ia taxar. Isso é que ele tem que fazer. E você não taxou. E você taxou. Então eu acho que ele foi ao longo desses 2 anos de governo vendo que tudo que ele falou que ia acontecer, não aconteceu. E agora nessa avalanche da alta dos alimentos, da alta do combustível, há 2 anos de governo que ia resolver tudo, foi criar problema na economia. Aí eu acho que ele falou, não, já deu para mim, eu vou falar que saiu. Inclusive, eu acho que é isso que tá faltando, Cléo. Tá faltando influencer que bata no que tá errado, independente de esquerda ou direita. Talvez o Felipe pudesse ter feito isso, como ele fez com o Lula agora, dizendo, pô, Lula, por que você está cobrando a taxa? Você falou que não ia fazer, né? Mas sem defender o Lula antes. Ai, não vai taxar, não. Fica sempre em cima, pega as promessas. O candidato da esquerda ou da direita falou tal coisa e não cumpriu, tu vai lá, grava um vídeo e fala, e aí, você não tinha prometido? Cadê? Eu acho que teria sido muito mais útil o Felipe Neto político nesse lugar. E com o Bolsonaro também, quando ele era presidente. Olha, presidente, você não falou isso aqui e você fez isso? Seria muito mais interessante do que comprar uma briga como ele comprou, de querer ter um lado... Porque a gente sabe que esses lados, amigo, eles não respeitam nem eles mesmos. Mas essa polêmica toda da direita e esquerda, do cancelamento e do arrependimento de artistas e influencers, ele vai de encontro que esse movimento que aconteceu no Brasil, que não era defender algo, era atacar algo. Ninguém queria defender o que acreditava, era atacar o outro. A internet virou um cenário, virou um campo de guerra virtual. Eu não defendia o que o Bolsonaro, o que o Lula, na época, prometeu, nem tá fazendo. Eu queria atacar o outro. Felipe Neto foi muito atacado. E atacou muito também. Felipe Neto atacou. O Felipe Neto, ele chamava a galera que era de direita, do Bolsonaro, nos vídeos dele, de genocidas, de fascistas. Então, isso era muito sério. Agora ele percebeu, e tem até um trecho da entrevista dele. Não temos, porque foi toda escrita essa entrevista. Foi escrita, mas temos uma outra entrevista que a gente trouxe aqui uns cortezinhos aqui no Tudo de Boa, que ele fala claramente, eu entrei num campo errado que eu não domino, que é a política, vou ficar fora. E ainda bem que ele agora está com esse programa de novo, voltado ao público dele. Voltou pro canal dele, gravou um videozinho chamado Sem Perder a Amizade, que é um novo conteúdo que ele criou, onde é ele com uma pessoa que ele tá... Não é uma entrevista, ele joga umas frases, ele diz se concorda, não concorda, um fala a verdade na cara do outro. Puta, bem mais divertido, mais leve, mais a cara do entretenimento que o Felipe Neto, ele conhece de internet. No primeiro dia do vídeo já tem mais de 500 milhões de visualizações, e isso que ele tá parado, né? E isso que esse canal tava encostado ali. Mas ele conhece de internet de marketing, e ó o trocadilho aí do novo programa dele, sem perder a amizade, ou seja... Essa é uma expressão carioca, Cléo. Isso. Lá... A gente brinca assim, pô, vamos fazer 5 minutinhos de porrada aqui sem perder a amizade? Então. Quando você tá puto com alguém, fala assim, vamos trocar 5 minutos de porrada, mas sem perder a amizade, só pra gente tirar a raiva e tal. E foi tão inteligente que, sem perder a amizade, um falando o que pensa pra dizer o seguinte, ó, eu tô de volta, sem polêmica, vamos conversar, mas sem perder a amizade. Mas vamos ver o vídeo, porque não é só ele, a gente tá falando aqui do Alckmin e do Lula, que eu citei, que aí você perde gente e tal por causa deles. Olha todos os políticos que falaram uma coisa do outro, depois mudaram. Vê se vale a pena você ter um lado. E detalhe, eles não se arrependeram como fez o Felipe Neto. Eles continuam lá. Vem. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. 3 dias depois...
Paulinha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. 6h30 depois. Denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. 12 segundos depois. Agora, se precisa de uma exegese para o texto, aí eu digo, é corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que... Você tem dúvida? Estou perguntando Não, você tem dúvida? a posição da senhora. É crime de corrupção. 3 dias depois. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. 2000 anos depois. Cléo, doutor, tá vendo? Voltou à cena do crime com o ex-condenado. Aí eu te pergunto, vale a pena a gente aqui escolher um lado, perder você que está assistindo a gente aqui compra o barulho, não, nós somos um programa de direita, aqui é direita, aí daqui a 8 anos está o Caiado fechado com o Lula, daqui a 8 anos está, sei lá, Gustavo Lima fazendo campanha com Boulos, daqui a 8 anos está juntando o Ratinho Júnior com o João Campos, e a gente aqui com o cara de idiota porque escolheu um lado. Não faz sentido para quem é comunicador, velho. A gente tem que ser crítico sempre. E as pessoas... Quem tá no alto é o Lula? Ele vai apanhar desse programa todos os dias enquanto estiver no alto. E as pessoas, eu falo nós, todo mundo, principalmente lá na internet, que é aqui na internet, que é onde todo mundo comenta, todo mundo tem voz, a gente tem que entender o seguinte, todo mundo tem opinião. Sim. Aí, se você tem um lado e a pessoa tem outro, vamos fazer igual o Felipe Neto deu a ideia. Vamos fazer discutir aqui sem perder a amizade. Porque até na Rede Boa, no Instagram, quando a gente posta um conteúdo de direita, aí tem muita gente que põe lá assim, ó, deixando de seguir essa página bolsonarista. Se a gente posta uma crítica ao governo, ao Lula, e aí a pessoa coloca assim, ó, só tem gado nessa página. Vamos aprender, então, a conviver bem sem perder a amizade. Exatamente. E sempre lembrar, amigos e amigas, político não é time de futebol, você não precisa torcer por ele. Você votou no cara, ele fez merda, você para de votar nele e critica ele. Não defenda político, velho. Político, aprenda, é igual fralda de criança, é melhor trocar sempre. É bom trocar toda hora. Isso porque senão mesmo. se deixar muito tempo, dá merda. E é isso, esse é o recado. Vamos todo mundo ter nosso político, mas sem ser aquele de estimação. Exato. Até o próximo vídeo. Antes, você vai fazer o quê, Cléo, doutor? Curte, comenta e compartilha e vem pra boa. Tchau. O que tá causando a maior treta, a maior discórdia